Existem várias coisas que a gente pode dar de comparativo em relação a isso. Uma força como os Estados Unidos, com a influência e tudo mais que eles têm, você entrar num país, você sair é muito complicado. Você sair, por exemplo, do Japão é muito complicado, porque existem forças americanas no Japão até hoje. O Japão é soberano, mas depois que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, e o Japão era um país muito agressivo e muito perigoso, assim, dizem até que se não tivesse tido Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial, para o Japão, tinha durado mais 2 anos. E teriam morrido milhões de pessoas. Então, assim, não estou justificando a bomba atômica, mas alguns especialistas falam sobre isso. Aí os Estados Unidos ocupou o Japão, e aí ele explicou para o Japão, olha, vocês perderam a guerra, é dessa forma que vocês vão reconstruir o país para ter uma democracia e para evitar que existam líderes japoneses que voltem. O Japão era um império, né? Tinha um imperador, era uma ditadura, etc. e tal, e a partir daí se tornou uma democracia. Mas isso foi através de ajuda dos Estados Unidos. Só que o Japão tinha uma cultura embaixo disso, tinha centenas de anos, tinha União Nacional, tinha uma cultura educacional que podia ser transformada para educar a população, a paz, etc. e tal. A Alemanha, mesma coisa. O Afeganistão não tinha isso. Uhum. Então, assim, eles têm uma certa responsabilidade em relação a isso. É a mesma coisa que a ajuda militar. Se eles se comprometem agora, por exemplo, em dar ajuda militar para o Iraque, e eles também tiraram Saddam Hussein, etc. e tal, existe um governo iraquiano, xiita agora, que é a maioria do país, 60%, e existe um exército e por aí vai. E existem sunitas radicais que fazem atentados contra os xiitas e vice-versa. E os Estados Unidos ainda estão no Iraque e existe muita ajuda militar ao Iraque. Se eles simplesmente retirarem essa ajuda, eles têm uma responsabilidade das consequências que essa ajuda gerou nos últimos 20 anos, nos últimos 18 anos. Se eles tirarem essa ajuda do dia para a noite, o exército iraquiano pode sucumbir e, eventualmente, tudo que eles fizeram pode cair em mãos de outros. E o que aconteceu agora é que os Estados Unidos venderam muitas armas para o exército afegão. Eles construíram um exército com ajuda americana de 300 mil homens. Muitos fugiram, muitos desertaram, muitos foram embora. E muitas bases afegãs que estavam 100% armadas com armamento americano caíram na mão do Talibã. Então o Talibã agora está com rifles, antimísseis, tanques, carros, até aviões que eles nem sabem pilotar, porque eles não têm know-how de força aérea, na mão do Talibã. Inclusive teve uma foto que tinha um avião brasileiro. Então existe alguma chance de acontecer uma puta guerra ou vai ficar nesse clima tenso assim para sempre? Olha, se o Talibã não violar, por exemplo, o que foi dito, né, não atingir pessoas de fora do país, não começar agora a fazer execuções em massa. Por exemplo, se eles pegarem agora... A gente está na idade da internet, então tudo é muito fácil de ser publicado, né? Até o Talibã conseguir controlar a internet no país vai ser muito difícil. Então, a Coreia do Norte faz isso muito bem. A Coreia do Norte não tem... Nada sai da Coreia do Norte sem que o governo não veja. Sim. Mas é porque a Coreia do Norte nunca teve caos, sempre foi controlado. Então, o Afeganistão, nos últimos 20 anos, tinha internet livre. Então, se alguém tweetar de lá, estão executando pessoas nas ruas, vão tirar uma foto, o mundo vai começar a ver isso. E isso não vai pegar bem para o Talibã. Eles estão querendo ganhar legitimidade. Eles não estão querendo que ninguém invada eles. O Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, está olhando para o que está acontecendo. Então, diferentemente do que aconteceu no Irã em 79, que teve altas execuções por causa do golpe, que foi feito pelos ayatolás, eles eventualmente vão meio que se comportar um pouco mais agora. Se eles se comportarem em relação a não atingirem objetivos americanos, os Estados Unidos conseguirem tirar todo mundo que pertence ao corpo diplomático e militar do Afeganistão em segurança, inclusive pessoas que não podem ser descobertas, afegãos que colaboraram com a CIA, colaboraram com o governo afegão, jornalistas, eventualmente tem agora uma mulher prefeita que está morrendo de medo que ela vai ser presa pelo Talibã. O Talibã tem repetido nos últimos 2 dias que não está perseguindo ninguém, que vai dar anistia para todo mundo. Eu não sei o quanto isso é verdade, porque assim, eles podem falar X
e fazer Z. O Hamas também falou que tem cessar-fogo e anteontem caiu um foguete em Israel. Então, assim, não tem muito em quem confiar, não funciona muito em contrato naquela região, esse tipo de gente, nesse tipo de cultura, com esse tipo de grupo, com esse tipo de visão fundamentalista da religião dentro da política. Eles enxergam a realidade de uma forma completamente diferente. Então, assim, para eles, a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade das mulheres é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Eles acham que eles estão fazendo bem para a humanidade. E que nós, aqui no Ocidente, de forma livre, estamos transformando a sociedade num lugar ruim. Uhum. E é isso que é o problema. Se eles começarem a violar os direitos humanos muito, de forma a chocar o mundo, eu acredito que possa haver alguma intervenção pontual. Mas existe algum outro ponto de conflito por trás de tudo isso? Ou é só uma briga entre democracia e não democracia? Por que eles querem ter poder desse local, por exemplo? É só uma expansão ideológica? É isso? E aí isso se remete à visão do que a gente chama de Radical Militant Islam, em inglês. Islã militante radical. Esse tipo de doutrina, conduta, é uma doutrina, uma conduta criada no que a gente poderia dizer no pós-pan-arabismo, que a gente chama de pan-islamismo, que é uma junção de uma visão, de visões religiosas radicalizadas que surgiram com a Irmandade Muçulmana no Egito e foram expandindo para o arabismo e outras vertentes, a própria Revolução Islâmica no Irã, o salafismo jihadista e por aí vai, que são o surgimento de grupos de pessoas que querem que o Islã conquiste territórios, conquiste pessoas para poder ter participação política nacional nesses países, para que gere o controle por eles dessas regiões, eles apliquem a lei islâmica ao pé da letra nessas regiões aos muçulmanos, que não necessariamente querem seguir a religião ao pé da letra, talvez não querem ficar só no tradicional. Não estou falando que eles querem ser laicos e não serem religiosos. É uma sociedade muito mais conservadora, mas eles não querem... Tem gente que não quer rezar 5 vezes por dia, quer rezar uma. Tem gente que não quer casar com 5 mulheres, quer casar com uma só. Enfim, várias implementações religiosas ao pé da letra que esses grupos gostariam de fazer. E acho que, em suma, a gente poderia resumir nisso. Essa ideologia do Islã militante radical, que faz parte da base da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah no Líbano, da Jihad Islâmica Palestina em Gaza, do Talibã, do Boko Haram, do Al-Shabaab, todos esses grupos que a gente ouve falar do Estado Islâmico, eles acreditam que o mundo está dividido em 2 blocos. O Dar el-Harb, em árabe, seria a Casa da Guerra, e Dar el-Islam, que seria a Casa da Paz. O Dar el-Islam são terras islâmicas. É onde o Islã um dia chegou a dominar através de um califado apenas. Um califado, um líder espiritual que vai reinar sobre todos. Que seria a continuação de Maomé, se a gente voltar 1.400, 1.500 anos atrás. Aí você tem a diferença de como esse califado seria formado. Os xiitas acreditavam que tinha que ser uma descendência familiar de Maomé, o genro dele no caso. Os sunitas acreditavam que tinha que ser uma eleição entre religiosos. Entre religiosos, uma pessoa eleita entre essas pessoas. Aí os que não acreditavam na linhagem familiar foram e mataram o genro de Maomé, e daí surgiu a diferença entre xiitas e sunitas. Essa ideia, a ideia era conquistar, a ideia da Al-Qaeda era essa, inicial. Eles vão atingir, e quem são esses países? Então, assim, para eles, para o Talibã, para a Al-Qaeda, para o Hamas, os países que são geridos por pessoas não religiosas, por presidentes, por reis não religiosos, ou eventualmente por reis que são amigos do Ocidente, são inimigos do Islã e precisam ser derrubados. Então, Israel não tem o direito de existir por esse motivo. Israel não é muçulmano. A Arábia Saudita, o rei tem que cair e tem que vir um líder religioso. Ou, eventualmente, a Síria, o presidente sírio, Assad, o ditador sírio, para o Estado Islâmico. Por isso que o Estado Islâmico combatia o presidente sírio,
porque a Síria não era um país religioso, era um país livre. O Egito, por isso que existem ataques de grupos terroristas jihadistas no Egito contra o exército egípcio, porque o Egito também é dominado por um governo mais ou menos funcional, amigo dos Estados Unidos, amigo da Europa, um país que funciona com as regras que nós conhecemos de fronteira, cidadania, direitos de voto, alguma coisa male funcional ocidental. Esses caras, eles têm interesse de que tudo isso fosse destruído e que uma coisa só surgisse como União Islâmica, através de um controle da religião, porque a religião, ela tem as respostas políticas. Então não há separação qualquer de igreja e Estado. É uma junção total dos dois. A Constituição é a lei religiosa e assim por diante. Então, quem sustenta esses países? Quem são os amigos desses países? Os Estados Unidos e a Europa. Então, Bin Laden fez o atentado em 11 de setembro. Ele falou, se a gente convencer os americanos de sair do Oriente Médio e tirar esse apoio que eles dão para esses países, a gente vai conseguir fazer depois enfraquecer esses governos e, consequentemente, conquistar esses países. Então, ele vai e faz um atentado contra o inimigo longínquo, que é os Estados Unidos, para combater o inimigo próximo, que é esses governos. Foi um aviso para os Estados Unidos, sai daqui. Exato. Que eu quero esse território. Aí, o Estado Islâmico fez o contrário. Ele falou, não, vamos primeiro conquistar territórios, vamos fazer um califado, Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ISIL, Islamic State in Iraq and Syria, e aí a gente vai... expandindo a partir daí. E depois lutar contra o inimigo longínquo. Essa é a ideia. Então, Emirados Islâmicos do Afeganistão, ele denota uma islamização do país que é mais importante do que a etnia, porque eles são Pashtun. E os Pashtus, eles são 40%, mas eles não estão falando Emirados Pashtus do Afeganistão. Eles não estão falando República do Afeganistão, eles estão falando Emirados Islâmicos do Afeganistão. Então o Islã para eles é o que junta todo mundo, em nome de uma coisa só. Exatamente. Todas essas tribos diferentes e tal. Exatamente. Então assim, eles têm interesse, eles são inimigos não só dos países ocidentais e da ideia de liberdade e democracia, eles são inimigos dos líderes árabes ou islâmicos que reinam nesses países e que mantém essa dinâmica de país, capital, etc.